Nesta semana estudamos o capítulo 7 de Isaías, dos versos 1 a 14. O que pudemos aprender nesses versos? O que pudemos aprender, o que aprendemos com a experiência do rei Acaz, um dos piores reis de Israel, um rei que perdeu a fé. Aprendemos, irmãos, que é possível perder a fé. Acaz era rei de Israel. Acaz pertencia à casa real. E ele, irmãos, perdeu a fé. Por que ele perdeu a fé? Porque ele deixou de exercitar a fé através das obras. O texto que lemos de Tiago 2,22 diz assim: vê como a fé operava juntamente com as obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou, ou seja, que a fé se completou. Isso está falando com relação a Abraão, quando ele foi oferecer seu filho em sacrifício, seu filho Isaque em sacrifício. Aí no outro verso, irmãos, o verso de Jeremias, diz assim: se correr com os homens te deixa cansado, como é que pode competir com os cavalos? Ou ainda, se tropeças e cai em campo aberto, o que fará nas matas junto ao rio Jordão? Se nós não temos fé, irmãos, nas pequenas coisas, se nós não exercitarmos a fé nas pequenas coisas, como é que vamos desenvolver ou aplicar a fé nos grandes problemas, nas grandes coisas? Pequenos problemas, irmãos, pequenas crises, nos preparam para grandes provas. E nós devemos aproveitar as pequenas crises, o propósito das pequenas crises, o propósito dos pequenos problemas. Devemos encontrar esse propósito, irmãos, esse propósito é nos preparar para graves problemas, para problemas maiores. Entretanto, irmãos, o que aconteceu com Acaz? Acaz não quis nem ouvir o Senhor. Acaz não quis dar uma chance ao Senhor de convencê-lo. Ele não quis ouvir a admoestação do Senhor, ele endureceu o coração. E eu quero salientar, sabe, irmãos, nós podemos também endurecer o coração. O Senhor nos adverte, o Senhor nos ensina, o Senhor fala conosco e nós muitas vezes não ouvimos, deixamos de ouvir tanto que aí não ouvimos mais, ficamos com o coração duro. Mas apesar disso, irmãos, o Senhor quer estar conosco. E o Senhor mandou o seu Filho Jesus, Emanuel, Deus conosco, Deus está conosco. Capítulo 28 de Mateus, o verso 20, último verso da Bíblia, a última frase do livro de Mateus, diz assim: lembrem-se disso, eu estarei com vocês até o final dos tempos. O Senhor Deus, irmãos, está com o seu povo até o final dos tempos. Quando é o final dos tempos, irmãos? Entendemos que o final dos tempos é agora. O final dos tempos são os tempos que vivemos. E o Senhor diz assim: eu vou estar com vocês até o final dos tempos. Ainda lemos também nesta semana o Salmo 23, o verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Teu bordão e o teu cajado me consolam. Nós vivemos tempos difíceis, especialmente esse último ano de 2020, foi um ano muito difícil para muitas pessoas. Foi um ano difícil para as crianças, para as escolas, foi um ano difícil para o trabalho, para o comércio, então muito mais, para as indústrias, para o turismo, foi um ano terrível. Além de tudo, um ano onde nós podemos contar as baixas que tivemos, as mortes que tivemos, ou de algum conhecido, ou de algum parente muito próximo. Um ano difícil, mas o Senhor, irmãos, está conosco em qualquer momento de dificuldade. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Alguns nesse ano, irmãos, andaram pelo vale da sombra da morte. Alguns ainda estão andando pelo vale da sombra da morte. Outros são protegidos por Deus e ainda não passaram por isso, mas não sabem o que vão passar. Todos temos incertezas, irmãos, com relação a essa crise sanitária, médico-sanitária que estamos vivendo. Todos temos dúvidas com relação à doença, a essa Covid.
as vacinas. Vivemos no vale da sombra da morte, irmãos. Vamos confiar nos cientistas, vamos confiar nos políticos. Na verdade, irmãos, vamos confiar na imprensa. Não temos como confiar em ninguém. Só podemos confiar no Senhor Jesus. E queremos que o Senhor Jesus, irmãos, nos ajude. Esteja presente conosco. Esteja comigo, como diz o verso, porque tu estás comigo. O Senhor Jesus está comigo, irmãos. O Senhor Jesus está conosco. Ele vai nos orientar quanto à vacina que devemos tomar ou quando devemos tomá-la. Ele vai nos orientar com relação às prevenções que devemos ter até que essa doença seja erradicada. O Senhor Jesus nos ajuda com os nossos problemas familiares, com os nossos problemas de relacionamento. O Senhor está conosco. Você está com um problema conjugal? Como diz aqui, as águas vão te submergir? Não, o Senhor vai estar com você. Os maus relacionamentos vão dar problemas a você, o Senhor está contigo. Que essa seja a nossa certeza, irmãos, que essa seja a nossa convicção. O Senhor está conosco, o Senhor nos ajuda, o Senhor nos salva, o Senhor nos segura pela mão, como um pai segura uma criança e dessa forma dá a essa criança confiança. Que Deus abençoe a todos nós, que tenhamos um sábado feliz, um sábado na companhia do Senhor e que vivamos felizes, convictos de que o Senhor sempre está conosco.